Olá, meninas! Eu, como sempre, um pouco atrasada. Eu tô aqui enviando os aviãozinhos para as auxiliares que eu conheço, as minhas amigas. Deixa eu ver aqui o pessoal entrando. Me desculpem, meninas, como sempre, né? Sempre me atraso. Vocês acreditam que eu tava aqui lutando? Eu troquei de celular pra live ficar melhor. E aí é que eu não consegui achar. Ele tá com uma configuração diferente do meu. Eu não consegui achar aonde fazer a live. Ai, que vergonha. Mas achei, graças a Deus. Agora a gente já tá aqui online. Eu tô vendo que o pessoal tá entrando. Ah lá, o pessoal da parceria do Conatesb. A doutora Rafaela, a doutora Lilian, doutor Bruno, a doutora Fábio, Olivia, todo mundo entrando. Então agora eu vou dar boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tão rindo de mim. Hoje é a nossa terceira live do Conatesb. E a gente ainda tá na metade. A gente vai até o dia 23. No dia 24 tem o sorteio do voucher de presente para quem ficou até o final do nosso primeiro congresso online, para SBs e TSBs. E então vale a pena todos os dias. Deixa eu até dar uma olhada aqui só para passar a programação dos próximos dias. Se eu falar alguma coisa errada, me corrijam aí nos comentários. As próximas lives são com o Espaço ASB e o ASB Carioca, a Denise e a Joyce. Aí depois tem o Bruno, a Fabi já foi, agora vai ter o Bruno também, falando de um assunto que eu acho que dá continuidade ao assunto que eu vou falar hoje. Aí depois tem a Olivia com a doutora Rafaela e a Lilian. Então até dia 23 tem uma programação aí maravilhosa. Já tem bastante gente, ó, aqui pra mim tá marcando 56 pessoas. E eu vou dar início então ao nosso assunto de hoje. Pra falar bem a verdade pra vocês, eu nem pensei muito quando, assim, Vanessa, qual é o assunto que você vai falar no congresso? Eu nem pensei, eu mandei na bucha, assim, porque se eu ficasse pensando muito, ia acabar que eu ia achar que eu não tinha nada pra falar pra vocês. Mas aí veio a questão da gestão, que é uma coisa que eu já tenho trabalhado, que eu trabalhei nos últimos anos, nos últimos 7 anos mais ou menos, acho que eu tenho estado mais ligada à gestão dentro da saúde bucal do que qualquer outra coisa. Então eu vou falar de gestão de clínicas e consultórios odontológicos por ASBs e TSBs. Eu acho que esse é um potencial muito grande que a nossa profissão tem e que poucas meninas e meninos têm explorado. Ele exige um pouco mais do profissional, mas ele é um dos, eu acho que dentro da saúde bucal ali, da parte técnica e de auxiliar, eu acho que é o que mais traz retorno, tanto financeiro quanto a satisfação pessoal e profissional. Eu acho que você entrar como uma ASB que entende de gestão de clínicas e consultórios te traz um crescimento incrível. Então é isso que eu quero passar. Eu tentei criar para vocês até um passo a passo, porque não é uma coisa também que você vai construir da noite pro dia. Para você ser uma ASB, TSB gestora, você vai ter que adquirir alguns conhecimentos e isso vai levar algum tempo. Eu sempre falo, e outro dia até o Bruno lá no SB Total postou uma coisa que era pra você colocar uma dica que você daria pra quem tá começando. E eu coloquei assim, nos primeiros 3 anos da profissão, dedique-se exclusivamente a adquirir conhecimento. Por quê? Porque eu fiz isso inconscientemente, mas eu queria que tivesse alguém que tivesse falado assim, Vanessa, já que você tá nisso aí, já que você é uma auxiliar de saúde bucal, foca nisso e tenta aprender o máximo, tudo que você puder, que possa melhorar o seu atendimento. E eu fui fazendo, mas eu poderia ter feito muito mais rápido e muito mais direcionado. Porque eu fui fazendo meio que por uma intuição. Eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo, eu vou fazer tal curso, eu já falei isso com as meninas também do ASB de alto desempenho. Eu fui fazendo os cursos
a maioria fora da minha área, né, que era da saúde bucal, e isso me ajudou muito. Mas se eu tivesse feito isso conscientemente, eu teria escolhido melhor os cursos, eu teria escolhido melhor a minha formação, e eu teria me dado bem muito antes. Então eu falo que vocês têm a oportunidade em 3 anos, fazendo isso conscientemente, construindo uma carreira. Por quê? Eu acho que a auxiliar nunca pensa em construir uma carreira. Ela acha assim, eu sei porque eu já falei isso. Eu não tenho para onde crescer como auxiliar, como técnico de saúde bucal. É isso aqui. Eu não vou acordar um dia e vou acordar com um diploma de dentista, então, ou seja, eu ascendi na minha profissão, hoje eu não sou mais auxiliar nem técnica, eu sou dentista. Porque a impressão que dá é que a única forma de crescer como auxiliar é se você um dia se tornar dentista. Né? E aí você foge totalmente da sua função principal, que é dar o suporte para um consultório. A Danusa, ela já me avisou que não ia poder estar hoje na live, mas ela tem uma frase que ela usa bastante e eu acho muito pertinente. Ela fala assim, toda auxiliar é a base de um consultório, de uma clínica bem sucedida. Assim, ela colocou numa frase, ela expressou toda a mentalidade do que eu acredito. Eu acredito tanto nisso que eu criei um curso. Não sei se todos me acompanham aqui há muito tempo. Eu sei que tem muita gente que chegou agora e eu agradeço a audiência de vocês. Talvez eu não tenha postado com tanta frequência quanto eu devo, mas eu prometo que vou me dedicar mais. Mas deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou auxiliar há 20 anos. Tem uns 2 anos que eu tô afastada do atendimento clínico, 2 para 3 anos que eu tô afastada do atendimento clínico, mas nunca me desvinculei da odontologia. Hoje eu trabalho com marketing digital e tudo que eu aprendi, até sobre marketing digital, foi dentro da odonto. Então, assim, não tem como desvincular. Hoje os meus principais trabalhos, meus principais clientes são da odontologia. Por que eu trabalho com marketing para odontologia? Porque é do que eu entendo, é o que eu aprendi. Então é por isso que eu quero mostrar pra vocês que mesmo sendo auxiliar, mesmo sendo uma técnica em saúde bucal, você pode trazer tantos valores, você pode trazer tanto conhecimento para dentro do que você já sabe, do que você aprendeu lá no seu curso técnico, do que você aprendeu lá no seu curso de formação como auxiliar de saúde bucal. Você pode crescer tanto e chegar num nível de excelência tão grande que muitas vezes você vai ganhar mais do que um dentista que está trabalhando na mesma clínica que você, como funcionário. Que foi o que aconteceu comigo nos últimos anos da minha carreira. Eu brinco, né? Antes de eu me aposentar, eu tava ganhando mais que qualquer outro dentista, assim. Um dentista de até 5 anos, vamos dizer assim, que recém-formado, que tá começando na sua especialização, eu ganhava mais. E fazia o que eu gostava, e tinha liberdade, e tinha tempo. Já estava trabalhando mais com gestão do que com atendimento clínico. Apesar de nunca conseguir, eu já estava... A empresa onde eu trabalhava era do mesmo dono da clínica onde eu trabalhei. Eu saí, fui registrada na outra empresa que ele tinha, que é uma empresa de gestão de clínicas de ortodontia. Só que eu gostava tanto que quando alguma colega minha lá da clínica precisava folgar, precisava levar filho no médico, precisava tirar umas férias, uma semaninha ali de férias, o que eu fazia? Eu ia lá atender. Eu ia lá atender porque eu queria, né? E eu ia atender com tudo. Eu ia atender limpando o consultório, eu ia atender lavando o material, eu ia atender esterilizando, atender no telefone, o que precisasse. Então, lá as meninas brincavam, Vanessa, quando eu fui sair, né? E agora a gente não vai ter mais uma pessoa que vai poder substituir a gente nas faltas. Por quê? Porque eu já tinha aprendido tudo sobre recepção. Então, se a auxiliar de recepção precisava sair, eu sabia atender na recepção. Se a nossa ASB e TSB que faziam as contenções, as placas, precisava faltar, eu sabia fazer as placas, eu sabia fazer as contenções. Se a auxiliar clínico que atendia mesmo na cadeira junto com o dentista, ao lado do dentista, faltava, eu sabia fazer o trabalho dela e instrumentar. Então, assim, aprendi tudo o que estava ao meu alcance, tudo que estava lá dentro da clínica que eu podia aprender, inclusive mais. Na época na época que eu entrei nessa clínica, eu estava fazendo análise de sistema na Universidade Federal lá do Mato Grosso do Sul. Eu estava no 2º semestre e eu já não estava conseguindo conciliar a faculdade, porque na universidade pública ela exige um pouco mais da gente, ela exigia que eu fosse 2 turnos na faculdade, então eu não estava conseguindo conciliar. Então eu tive que trancar.
para poder trabalhar, porque era da onde eu tirava dinheiro e era onde eu pagava as minhas contas. E esse era o meu principal estímulo, né? Pagar as contas. Então eu acabei tendo um gosto muito grande por tecnologia. E por coincidência ou por obra de Deus, o dentista com quem eu estava trabalhando tinha um projeto muito grande de tecnologia e acabou me levando para outra empresa dele. Então, assim, não foi nada combinado, foi tudo acontecendo, mas o conhecimento que eu já tinha de tecnologia acabou me levando para essa nova área. E lá eu saí da parte de tecnologia e acabei indo para o marketing. Pronto, resumindo a minha história, meninas. Lá na minha bio, aqui no Instagram, tem vários links. Eu já vou deixar a dica aqui, mas não saiam da live agora para ir lá ver os links. Eu só tô deixando a dica. Lá tem podcast, lá tem blog, onde eu escrevia sobre gestão, que é o que eu vou falar hoje. Tem uma parte de gestão bem específica para clínicas de ortodontia, mas também tem uma parte bem legal para tudo quanto é a área da odontologia. Aí lá tem o canal do YouTube, lá tem página de Facebook, lá tem 1000 coisas, inclusive alguns links para você fazerem downloads de e-books e planilhas. Então, conforme for passando aqui a live e for aparecendo assuntos linkados ao que eu já tenho de link lá, eu vou falando para vocês aonde tá, que aí quando acabar a live é só ir lá e baixar e entrar e fazer a festa. Tem muito material que eu produzi em conjunto com a SB de Alto Desempenho, a doutora Lília, a doutora Rafaela, com a Olivia, que é uma parceira já de tempos, e fora esses outros parceiros maravilhosos que estão agora aqui, que inclusive criaram esse congresso. Gente, que ideia genial. Tô muito feliz de poder participar. Então, quem já enviou o aviãozinho, quem não enviou, envia logo, que eu quero lotar essa live. Hoje é domingo. Hoje só tem Fantástico, hoje eu vou falar a verdade, hoje não tem nada pra fazer, gente, pelo amor de Deus, o que vocês vão fazer domingo à noite? Fica aqui nessa live e chama as amigas, tá bom? Eu não vou conseguir acompanhar todos os comentários, então, meninas, se eu conseguir apanhar aqui uma pergunta boa, eu respondo aqui. Mas tem 2 perguntas específicas que eu postei nos meus stories e eu quero muito responder elas durante a live. Pra responder essas pessoas que eu sei que são perguntas importantes, que podem dar uma direção legal. Esse congresso está muito interessante porque um assunto complementa o outro e isso não foi combinado. Não foi combinado. Mas um assunto está complementando o outro. E isso é muito bom. No final do congresso, vocês vão ter uma bagagem assim incrível. Um valor nas mãos que vocês, se vocês souberem aplicar cada dica aqui, cada coisa que foi ensinada, vocês vão muito longe. Eu tenho certeza. Esse assunto, gestão de clínicas e consultórios por auxiliares e técnicas, eu defendo com unhas e dentes. Porque eu acho que não existe profissional mais preparado, como eu já disse, para administrar uma clínica. Mas por que, Vanessa, você diz isso? Eu digo isso por experiência própria, porque em todos os lugares onde eu consegui algum destaque, eu estava inteiramente envolvida com a administração desses lugares, além do atendimento clínico. E o que eu vejo hoje? Eu vi até 2, 3 dias atrás, eu participo de muitos grupos. No Facebook, então, eu devo participar de uns 30 grupos. Alguns muito ativos, outros não. Mas em um desses grupos eu vi uma menina que você via que ela tinha um potencial bem grande. E ela estava escrevendo uma carta de desânimo, falando que ela estava muito desanimada com a profissão e tal. Uma colega respondeu, falou assim, nossa, eu tô olhando aqui seu perfil, tô vendo que pelo jeito você é uma pessoa capacitada, mas não desiste não, você... A gente tenta se apoiar, falar assim, não desiste da profissão não, mas no fundo, dá uma solução para essa pessoa que está insatisfeita. E o que eu percebo? A maioria das reclamações é assim, eu sou subutilizada, eu limpo o chão da clínica, eu tiro o lixo, eu cuido das coisas particulares da dentista, e isso pra mim é humilhante, eu me sinto mal. E aí, se você olha no primeiro olhar, realmente essas coisas parecem muito chatas, muito tristes, muito desanimadoras. Mas se você for olhar profundamente, o que tá por trás disso não é exatamente essa insatisfação das colegas. Não é por ela estar sendo subutilizada. Por quê? Porque eu vejo a Olivia, eu me vejo, eu já muitas vezes limpei chão de clínica, eu já muitas vezes levei lixo, levei filha de doutor pra escola, levei até no médico, sabe?
participei de coisas nos consultórios e clínicas que, se você for lá no sindicato, ele vai falar assim, pelo amor de Deus, abre uma sindicância contra esse dentista porque ele te explorou. Só que a questão não é essa, não é se sentir explorada e subutilizada. Essa palavra subutilizada, ela é ótima, porque na realidade é esse o sentimento. Quando você se sente mal, limpando o chão da clínica, fazendo um serviço que não era para você fazer, na realidade o que você está se sentindo mal não é por fazer esse serviço, porque esse serviço a gente faz em casa, a gente lava banheiro em casa, a gente faz comida, a gente leva filho. Então assim, são coisas do dia a dia que no fundo não são tarefas humilhantes, não seriam humilhantes. Né? E ainda mais sendo num lugar onde você recebe, né? Que você tira o seu sustento. A insatisfação profunda mesmo da alma da gente, de como ser humano, na realidade, é de não ser aproveitado totalmente na sua capacidade. Então, a sua insatisfação que você joga ali e fala assim, não, eu tô insatisfeita porque eu tô tendo que varrer o chão, não é a insatisfação de varrer o chão. A insatisfação que você sente, se você olhar para dentro de você, um movimento interno que você tem na realidade, é uma insatisfação de saber que você podia fazer mais, que você é uma pessoa muito mais capaz, que você é uma pessoa que tem inteligência, que estudou, fez seu curso, aprendeu coisas que você nunca imaginou aprender na vida e não está utilizando nada daquilo. Tá sendo talvez aquela auxiliar que eu sempre brinco, né? Que fica só segurando o sugador. Entendeu? A insatisfação não é em fazer tarefas pequenas. Outro dia eu conversei com uma dentista, eu não vou falar o nome dela porque ela não contou essa história ainda publicamente, então eu imagino que não seja uma coisa ainda a hora de contar, mas eu posso contar sem citar o nome. Ela falou que quando ela se formou, ela foi trabalhar num consultório, um dentista professor, um dentista que tinha mais experiência que ela, e ele deu a oportunidade de ela trabalhar no consultório, atendendo alguns pacientes, só que nas horas vagas que ela estava nesse consultório, ela limpava, ela fazia café, ela atendia telefone, ela trabalhava como secretária desse dentista, entendeu? E ela falou assim que ela nunca se sentiu mal, nem humilhada, porque ela sabia que lá ela estava aprendendo, lá ela estava adquirindo conhecimento, lá ela não estava se sentindo explorada, porque você está entendendo que tudo isso são o tipo de emoções que a gente sente. Só que não é um positivismo, porque você gosta também de levar tudo pro lado legal. Não, porque tá tudo bem, o dentista tá me explorando, mas um dia ele vai me reconhecer. Também não é isso aí, porque tem dentista que nunca vai te reconhecer. Você vai ter que sair daquele lugar e ir pra um lugar melhor para ele te reconhecer. Não tenha dúvidas disso. Você vai ter que ter a sensibilidade para entender qual é o momento. Se esse dentista é um dentista que vai te valorizar um dia ou se ele não é um dentista que vai te valorizar um dia. Então isso aí vai ser uma questão de inteligência sua. Você vai ter que observar isso. Olha, esse dentista aqui, infelizmente, ainda que eu comece a virar mortal aqui, triplo carpado, estendido, ele não vai me valorizar. Então aí é a hora de sair e procurar um lugar melhor. Mas agora existem lugares aonde você vai começar a desempenhar funções que vai melhorar o atendimento, e essa melhora vai trazer novos pacientes, vai fazer com que os procedimentos tenham mais valor. A auxiliar, ela tem esse poder nas mãos. Ela tem o poder de melhorar as rotinas da clínica. E quando eu falo isso, eu falo com toda certeza. Vanessa, o meu dentista não deixa eu fazer nada além disso. Tranquilo, existe também essa situação, onde os dentistas já estão tão acostumados a eles mesmos fazerem a gestão da clínica, principalmente em consultórios pequenos, a dentista que fala com o contador, a dentista que fala com o pessoal da vigilância sanitária, a dentista que faz isso, a dentista que faz aquilo. Eu já trabalhei em lugares onde a dentista não deixava eu tirar a bandeja. Eu vou falar pra você, eu me sentia até mal, porque ela não deixava eu tirar a bandeja. Ela entra um paciente, ela limpava todo o consultório, tirava todas as barreiras, colocava tudo num pacotinho, me entregava junto com a bandeja. Eu de luva recebia, levava para esterilização, tirava tudo, fazia todo o processo de limpeza do material. E eu não podia nem entrar na sala dela. Eu já trabalhei em lugares assim. Eu sei que existe doutores assim, que é um pouco mais difícil a abertura, porque eles têm o domínio daquele consultório pequeno, né? Ou às vezes até grande, mas é um consultório onde ele já domina todas as atividades ali, e ele tem muito medo de delegar, de passar essas funções para outra pessoa que ele ainda não conhece muito bem.
Mas, como eu disse, eu criei um passo a passo aqui. E eu garanto pra você, se você fizer tudo certinho, nos próximos 3 anos, independente de você ser uma profissional, porque eu sei que tem vários tipos de SBs e TSBs que estão assistindo essa live. Tem gente que é auxiliar do serviço público, isso também serve para quem é do serviço público. Tem gente que acabou de se formar ou está se formando, serve para quem acabou de se formar e está se formando. E tem gente que já está um tempo na estrada, já tem uma forma muito própria de trabalhar e às vezes já é até reconhecida por essa forma de trabalhar, mas para você também serve esse método que eu vou passar. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que eu tô vendo que o pessoal tá falando umas coisas interessantes. Só um instantinho, meninas. Ah lá, falou assim, eu acho que é muito pouco o salário. A gente, principalmente quando a gente faz tudo, limpeza, atendimento. Exatamente, o salário o salário de ASB no Brasil inteiro, ele vai variar um pouco, mas assim, nunca vai ser um salário... eu acho que aqui em Santa Catarina os melhores salários chegam a R$ 2.500, R$ 2.800. Os melhores salários para as clínicas de alto padrão, onde as ASBs e TSBs exercem funções além dos atendimentos clínicos. Isso que eu tô falando para você, fazem a parte da gestão ou parte da gestão da clínica. Então, assim, realmente o salário nunca vai ser tão... Mas eu tô falando aqui, gente, de satisfação profissional. Porque você pode ter um salário pequeno, mas ter uma satisfação profissional. Eu fiz uma live outro dia com a Danusa, dando dicas para as meninas não contarem nunca só com a renda de um consultório. Porque amanhã ou depois pode acontecer qualquer coisa. E você não sabe fazer outra coisa da vida. Você tá entendendo? E você tá entendendo o que eu tô querendo passar aqui? Que tudo isso que eu vou passar hoje aqui, você pode aplicar dentro de um consultório, ou você pode aplicar em qualquer área da tua vida. Porque todas essas coisas que eu aprendi dentro dos consultórios, eu apliquei, eu tive várias empresas. Algumas deram muito certo, outras não deram. E hoje eu tenho uma outra empresa que é digital. E todas as coisas que eu aprendi de gestão, de financeiro, de divulgação, de marketing, foi dentro da odontologia, dentro dos consultórios, onde os dentistas me davam alguma abertura ou até mesmo me ensinavam a fazer essas coisas. Vocês estão entendendo? E aí você cresce, o seu horizonte fica grande. Você tem uma profissão, você é SB, você é TSB, mas você sabe fazer tantas coisas que se amanhã baixar um decreto no mundo inteiro que não existe mais a SB nem TSB, o dentista só pode atender sozinho, você não vai ficar desesperada, porque você sabe fazer outras coisas. E o que eu estou ensinando agora é você aprender a fazer essas coisas, colocar em prática no consultório, porque não adianta nada você saber só na teoria e não colocar na prática. Você tá entendendo? E quando você consegue pôr na teoria, chegar da teoria e pôr na prática, num lugar onde você está, pensa comigo. Hoje, o marketing digital, para você fazer um marketing digital, um anúncio pago de Instagram, vou falar uma coisa bem específica. Você precisa desembolsar dinheiro. Você vai lá, coloca um dinheiro na conta do Facebook e faz os seus anúncios pagos. Legal. Quando você trabalha numa clínica, você vai chegar pro doutor e falar assim, doutor, eu sei fazer anúncio pago do Facebook para divulgar a clínica. Eu sei criar esse negócio. Ele vai pagar, você vai aprender a fazer na prática, você vai aprender quanto de orçamento, como é que faz os posicionamentos, como é que você faz para fazer isso, para fazer aquilo, com o dinheiro dos outros, não é com o seu dinheiro. Eu sei disso porque agora eu tenho que fazer isso para minha empresa e eu tenho que colocar o meu dinheiro lá para fazer quando eu quero fazer anúncios do Facebook. E se eu erro, é o meu dinheiro que tá indo. Se eu acerto, também é o meu dinheiro. E quando você tá na clínica de o doutor na realidade tá pagando você para você aprender. Porque você aprendeu na teoria, você precisa pôr na prática. Então o doutor fala, não, então vamos lá, vamos fazer. Você aprendeu a fazer esse anúncio do Facebook? Vamos meter o pau aí, vamos fazer um anúncio para essa clínica. E aí você vai lá, faz tudo, ele paga e você tá aprendendo com o dinheiro dos outros. E isso foi na minha vida inteira, eu aprendi sendo financiada pelo meu trabalho. É que as pessoas não querem enxergar assim. Elas querem achar assim, eu aprendi na teoria a fazer um anúncio do Facebook e o dentista tem que me pagar mais porque eu sei fazer isso. Você sabe fazer mesmo? Você já sabe fazer? Você chega lá, você traz pacientes fazendo aquele anúncio ou você vai ter que ficar testando até você aprender de fato e aquilo lhe trazer um retorno para a clínica.
Vocês estão entendendo qual que é a diferença do conhecimento prático pro conhecimento teórico? E às vezes a gente tem muito conhecimento teórico, a gente não tem conhecimento prático. E esses 3 anos que eu falo pra vocês que são necessários para que vocês aprendam a pôr em prática esses conhecimentos, alguém vai ter que financiar vocês. E vocês vão ser financiados recebendo salário para isso, desde que vocês saibam abordar os dentistas, vocês saibam abordar os gerentes das clínicas e consigam se envolver mais com a gestão das clínicas, dos consultórios. Eu vou entrar direto na pauta, porque eu às vezes sou até prolixa, eu falo demais. Então, e eu quero passar realmente hoje um ensinamento. Eu não quero passar uma coisa abstrata, eu quero passar para vocês uma coisa realmente um ponto a ponto. Que é uma coisa que eu acredito porque deu certo comigo e eu vejo que dá certo com muitas auxiliares. Por exemplo, a Olivia vai falar sobre fechamento de orçamentos daqui uns dias, acho que dia 23. Ela aprendeu a fechar orçamento, ela aprendeu a mexer com o financeiro dentro de uma clínica e ela trouxe para a vida pessoal dela e começou a fazer um controle financeiro na vida dela e deu certo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é só eu também, tem outras pessoas. A Danusa tem experiências do tipo. Então, e os doutores depois vão falar, vão dar o feedback deles, o que eles acham disso tudo, tá? E aí depois, eu sei que tem casos muito específicos de clínicas, de tipos de doutor, de personalidade de doutores, de gerentes que dificultam isso que eu tô falando, que eu vou ensinar pra vocês hoje aqui. Mas aí eu falo pra vocês, fiquem à vontade, entrem lá no direct. Entrem lá no meu direct e perguntam, Vanessa, olha, meu doutor é assim, assim, assado. Como que você acha que eu tenho que fazer a primeira abordagem pra ele? Como é que eu faço pra que ele me dê mais espaço, pra que eu mostre algumas habilidades que eu sei que tem? Então, cheguei no ponto pra iniciar. Primeira coisa que você tem que procurar agora, nos próximos dias. Uma semana eu acho que você consegue fazer isso. Não tô falando pra você fazer uma lista, mas eu tô falando pra você se olhar de verdade. Qual é a sua habilidade nata? O que é que você sabe fazer muito bem? Fora o seu serviço de auxiliar de TSB. Fora o atendimento clínico, fora a limpeza de material, fora aquela mesa maravilhosa que você sabe montar de cirurgia. O que você sabe fazer? Você sabe vender? Você é uma pessoa atenciosa que sabe ouvir? Você é uma pessoa organizada que sabe organizar ambientes, organizar as coisas em planilhas? Você sabe fazer alguma dessas coisas? Você é uma pessoa que tem uma visão, que consegue enxergar nos outros as qualidades que eles têm? Porque tudo isso é necessário dentro de uma clínica. Você tem alguma dessas habilidades? Por quê? Eu dividi intuitivamente, isso aqui não é nada de um livro que eu peguei. Algum conhecimento que eu tenho de algum livro, um outro que eu li, mas eu criei Eu vou tentar fazer um gráfico nisso. Eu tenho várias coisas que eu vou colocar depois lá no meu link também na bio, para que vocês tenham acesso a alguns materiais depois dessa live. Uma clínica, um todo, ela se divide em vários setores de gestão. O primeiro setor é o setor de gestão de pacientes. É a vida, é o sangue da clínica. Sem paciente, a clínica não existe, né? Não tem como existir uma clínica sem paciente. Então, tem duas coisas que envolvem diretamente os pacientes: agenda e satisfação do paciente. Então, aqui tem duas habilidades que você tem nata, que você pode desenvolver um pouquinho mais, para se destacar das outras auxiliares, para se destacar da média das auxiliares que existem aí no mercado. Você sabe organizar bem uma agenda? Você sabe otimizar horários? Você sabe de cabeça o tempo de cada procedimento, que cada procedimento de cada doutor leva? O doutor fulano ele faz uma restauração OP em, sei lá, 30, 40 minutos. Então, eu vou anotar isso aqui no caderninho e eu vou criar uma lista de procedimentos com tempo... porque quando você for montar uma agenda, você tem tudo isso na tua cabeça. Quando o paciente, você souber que é tal procedimento, você já vai saber onde encaixar, aonde colocar. Você vai fazer uma gestão de agenda perfeita, aonde você vai aproveitar todo o tempo do consultório, todo o tempo dos doutores. Isso não é difícil, sabe por quê? Porque você pode
não conseguir decorar, mas você pode criar uma planilha e o uso diário dessa lista de tempo, de procedimento, de agenda, essa lista, ela com o passar dos dias, ela vai ficando na massa do sangue e você vai depois fazendo automaticamente. Ah, o doutor, se você trabalha só com um dentista, maravilha, muito fácil fazer isso. Ah, o doutor ele leva para fazer uma profilaxia subgengival assim, tantos minutos, 1 hora. Então você vai criar essa lista. E depois com essa lista você vai fazer a mágica de fazer a agenda dele virar uma máquina. Ele atendia, por exemplo, a segunda-feira o dia inteiro 10 pacientes. Você vai otimizar a agenda dele, ele vai conseguir atender esses 10 pacientes numa manhã, ele vai ter a tarde livre para ele fazer, para ele estudar, para ele fazer uma pós, para ele fazer um mestrado. Vocês estão entendendo aonde vocês ganham valor? Vocês ganham... Como que uma auxiliar ela é valorizada? Ela tem que trazer para a clínica duas coisas. Duas coisas que geralmente as pessoas até falam, tempo é dinheiro e dinheiro é tempo. Você tem que trazer duas coisas para a clínica, dinheiro e tempo. Se você faz essas coisas, você vai ser uma auxiliar excelente, você vai ter sempre lugar e você já vai estar se educando para a gestão, tá? Tempo e dinheiro. A gestão de paciente é agenda e satisfação do paciente. O que é a satisfação do paciente? Tem dentista que não é muito carismático, vamos, né, convenhamos, assim como também tem auxiliares que não são. Mas é obrigação da auxiliar ser simpática. O dentista ele pode até não ser simpático, ele tem que executar o trabalho dele de uma forma assim que excelente, entregar um bom serviço. Agora, a auxiliar ela é contratada para ser o sorriso da clínica, para levantar aquilo ali. Me perguntaram qual é o piso salarial da ASB. Lá no ASB Total tem uma postagem sobre isso, tá? Só para eu não esquecer. E aqui no meu também, no meu Instagram, em algum lugar aí tem um post sobre piso salarial do Brasil inteiro. Então, como eu estava falando, a satisfação do paciente. A satisfação do paciente é aquele a mais que você dá, que o paciente quer sempre voltar. Isso aí pode ser um telefonema que você dá depois do procedimento. Olha, e aí, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Existe no Google Forms um formulário que você pode criar de pesquisa de satisfação. Você pode criar uma pesquisinha dessa e falar assim, doutor, vamos saber o que os pacientes estão pensando dessa clínica, né? O que ele pensa disso aqui tudo. Porque dá medo você saber o que o paciente pensa, mas é necessário saber o que o paciente pensa, porque às vezes tem alguma coisa que vocês não estão entregando muito bem para o paciente, algum valor vocês não estão entregando muito bem, e por isso o paciente não está voltando, não está valorizando, está achando que está caro. Então, a gestão de pacientes, ela envolve esses dois quesitos, agenda e satisfação do paciente. Beleza. Se você tem já essa coisa natural em você, você já domina uma área, que é a primeira área, que é a área que é o sangue da clínica, que é uma área assim que se você dominar, você já vai ter muitos méritos e muita abertura do dentista. Então, primeira coisa que você tem que fazer, estudar a agenda e aprender a satisfazer o paciente. Depois vem a gestão de produtos e serviços. Esse aqui é uma parte um pouquinho mais técnica. Produtos e serviços. As pessoas nas clínicas de médico e dentista têm muito medo de falar sobre isso, de vender um serviço, de vender um produto dentro da clínica. Os dentistas mais, agora que estão aprendendo a fazer isso, estão buscando conhecimento na área para aprender a vender melhor o seu serviço. Porque tem muito dentista que é ótimo, que o serviço dele teria que ser cobrado fortunas, que o cara é um artista e o cara não consegue cobrar. E às vezes a auxiliar tá do lado e ali tá vendo isso, tá vendo que até é uma tristeza você ver um ótimo profissional que no final das contas não sabe fazer um orçamento, aliás, não sabe precificar o seu serviço. Então isso aí, a gestão de produtos e serviços, a auxiliar também pode. Por quê? Porque ela sabe, ela tá por trás ali, ela sabe o que o paciente tá pensando. Ela sabe se o paciente tá falando se tá caro, se tá barato. Porque às vezes ele tem coragem, o paciente tem coragem de falar coisas para os auxiliares, eu sempre toco nisso nas minhas lives. Os pacientes têm coragem de falar coisas para as auxiliares que eles não falariam nunca para o dentista. Reclamar principalmente. Então assim, quando você vai fazer gestão de produtos e serviços, não é só o preço que você vai colocar, é criação de novos produtos e serviços, pacotes. Hoje eu tô vendo muito na área médica, pacotes de recorrência. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Você vender um serviço onde o paciente vai voltar de 15 em 15 dias,
de mês em mês, de 6 em 6 meses, vender esse pacote para ele, ele paga esse serviço durante um ano, por exemplo. Ah, ele pagou esse serviço, são 3 profilaxias e mais uma, vamos dizer assim, eu não sei como se chama, na clínica onde eu trabalhava, eles falam, não é uma revisão, uma revisão do clareamento, vamos dizer assim, né? Uma revisão do clareamento que ele fez há 5 anos atrás. Aí ele fecha esse pacote, ele vai fazer tantas profilaxias e depois vai fazer uma aplicação de uma moldeira de gel caseira. O dentista vai acompanhar mais uma aplicação de clareamento para poder fazer um retoque nesse clareamento dele, entendeu? Criar produtos novos para a clínica. Acompanhar, odontopediatra, um acompanhamento mensal de escovação. Você sabe criar isso? Porque você vai entender a demanda. Você na realidade sabe mais ou menos o que o paciente espera. Porque tem paciente que chega e você fala assim, o dentista fez uma restauração aqui em mim, mas ele nem perguntou se eu queria fazer uma limpeza, né? Eu sou fumante, ele nem me falou nada de fazer limpeza. Então assim, você escuta esse tipo de coisa nos bastidores e você acaba tendo uma noção legal do que é. E para isso você tem que estar muito em sintonia com o dentista. Então você tem que criar uma proximidade com o dentista ou com os dentistas ou com o gestor oficial da clínica onde você trabalha. E criar pequenas reuniões para falar dessas coisas. Não ter vergonha de pedir reunião. O que eu vejo? Eu sei, porque eu trabalhei, eu fui funcionária e teve épocas da minha vida que eu falava, meu Deus, mais uma reunião. Ai, meu Deus, esse povo só faz reunião. Mas assim, o que eu reclamava quando eu era funcionária? De reuniões infrutíferas. Quando eu aprendi a fazer reuniões frutíferas, eu tinha prazer em fazer reunião. Porque eu sabia que eu ia sair da reunião com uma coisa resolvida. Então, assim, eu comecei a tomar gosto por reunião. E eu ensino isso no meu curso. As meninas abordarem os dentistas, começa pedindo uma reunião de 5 minutos e não exceda os 5 minutos. Doutor, vamos falar sobre um produto que dá para criar aqui na clínica? Eu quero só 5 minutos do senhor para o senhor ver se o senhor aprova, se dá para fazer aqui. 5 minutos, expõe a sua ideia, fala para ele o que você viu, o que você imaginou, o que dá para fazer e pede para ele um posicionamento. Doutor, vamos fazer ou não? Pronto. Você vai começar a fazer isso com frequência e ele vai ver a sua animosidade em ajudar a clínica, em criar soluções para trazer mais dinheiro para a clínica, entendeu? E todas essas coisas são estratégias para que você vá ganhando espaço. Então, mais um setor que está ali, começou no gestão de pacientes, agora a gente vai em volta dele, que é a gestão de produtos e serviços, que é o que você vai oferecer para o paciente. Então, esse setor, ele é basicamente marketing e vendas. Você pode, nesse mesmo setor de gestão de produtos e serviços, fazer aquilo que eu falei. Aprender a fazer anúncios do Facebook, aprender a fazer anúncios no Instagram, a criar publicações. Eu falo para as meninas assim, no curso do Auxiliar Real, se você não pode aprender tudo, se você acha muito difícil aprender tudo, mas que tal você aprender a tirar foto de celular? O dentista muitas vezes está fazendo procedimentos maravilhosos, só que ele não tem tempo de fotografar. Ele não pode tirar uma luva, botar luva, pegar celular, fazer não sei o que e tirar uma foto boa, porque a foto, além de ser uma foto de um procedimento legal, ela tem que ser uma foto que fique boa. E ele às vezes não tem tempo, então por isso que as redes sociais dele tá morta ali, não tem nada. E aí você, com seu jeitinho, aprendendo a fotografar, usar a luz do próprio refletor ali, criar um ambiente rapidão ali, tirar uma foto legal, tirar uma foto do dentista, fazer um store. Então todas essas coisas envolvem o marketing da clínica. E você aprender essas pequenas coisas e começar a pôr em prática dentro de onde você trabalha faz muita diferença. Então, a gestão de produtos e serviços é basicamente marketing e vendas. Então, tudo que envolve vendas e tudo que envolve marketing é a gestão de produtos e serviços. Aí vem uma gestão que é a mais chata. É a gestão financeira e burocrática. Essa geralmente o dentista deixa para o contador, deixa para o administrador, ou se ele mesmo faz isso aí, toma um tempo dele e é muito chato. É contabilidade, são licenças sanitárias, compras, planilhas de consumo, coisa de Secretaria de Saúde, orçamentos. Eu sei que em algumas clínicas as auxiliares fazem algumas dessas coisas, mas tem umas que o dentista faz questão de fazer. E isso é chato. Isso aí você tem que decidir. Eu vou aprender
Eu vou aprender porque eu vou acompanhar, por exemplo, se é auxiliar de recepção que dá aquelas entradas nas licenças todo ano, eu não sei como que é em cada estado, mas eu vou falar de onde eu estava, que era no Mato Grosso do Sul. Todo ano a Vigilância Sanitária pedia um dossiê da clínica para poder liberar a licença novamente. Pedia as carteirinhas do CRO de cada carteirinha de vacinação, pedia pra gente um relatório sobre todo o processo do lixo contaminado que saía da clínica. Então a gente tinha que ligar lá no pessoal que recolhia o lixo, eles davam pra gente um laudo, e aí em cima desse laudo a gente ainda tinha que criar um texto explicando qual era o processo, se ele era incinerado, se ele era aterrado, tudo. Então, isso aí, por que a gente aprendeu a fazer? Porque por muito tempo a contabilidade tinha uma moça que entendia muito da área de saúde, na contabilidade onde a gente que trabalhava com a gente. E ela fazia isso com uma maestria, ela conseguia fazer. Aí ela saiu. E o contador não sabia fazer. E não era nem obrigação dele saber tantos detalhes. Ele tinha que fazer o básico. Pegar pra gente lá o laudo do pessoal do lixo e pagar as licenças pra gente, dar pra gente as guias pagas e a gente criar o dossiê e encaminhar por e-mail pra secretaria. E aí o que aconteceu? A gente teve que aprender a fazer. Então a gente aprendeu a fazer esse texto, a gente aprendeu a explicar como é que o nosso lixo era descartado, a gente aprendeu a explicar como que era feito todo o processo de esterilização, a gente tinha que narrar todos esses processos, juntar com o que a gente tinha, o caderninho lá, com o controle biológico, criar esse dossiê e mandar. Você tá vendo um trabalhão que era? Se a gente fosse procurar um profissional que fizesse, que seria uma coisa de nicho, uma coisa muito específica, eu teria que achar um contador especialista na área de saúde para que ele pudesse fazer isso. A gente aprendeu, a gente se virou, a gente ralou, eu e as duas outras auxiliares que trabalhavam comigo, a gente se ralou. E a gente fez um dossiê lindo, que na hora que as agentes lá da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária recebeu, elas adoraram. Nossa, tá perfeito, é isso que esse é o padrão. Ou seja, quer dizer que muitas clínicas não estavam fazendo o padrão, elas estavam entregando qualquer coisa e eles faziam lá, aceitavam e davam a licença. Mas a gente fez tão bem feito que ela falou assim, nossa, isso aqui tá no padrão. Então a gente fez um padrão. A gente aprendeu. E aí todos os anos a gente já fazia aquilo ali, ó, já tinha tudo pronto no computador, a gente mudava alguma coisa que tinha mudado nos dados, se tinha saído uma auxiliar, trocava, tal. Pronto. O dentista não se preocupava mais, a gente mandava tudo pro contador e o contador só fazia a parte dele. Então as coisas fluíam, porque a gente fez questão de aprender essas coisas. E é chato, não é legal. Mas eu tô falando pra você, todo crescimento profissional envolve coisas legais e coisas chatas. E se você não está comprometido com esse crescimento, não tem jeito. Você vai ser sempre auxiliar de segurar sugador. Você vai estar sempre reclamando, o dentista mandou eu passar um pano na recepção, isso não é minha função. Eu vou falar pra você uma coisa bem séria. O dentista nunca vai tirar você pra passar um pano numa recepção. Ele prefere contratar alguém pra passar um pano na recepção. Se você faz um serviço lá dentro no seu horário vago, que vai além disso aí. Ele vai falar, por que eu vou tirar a menina que faz todo o meu relatório aqui da vigilância sanitária, que faz isso, que faz aquilo outro, e vou botar ela passar um pano, sendo que ela me traz dinheiro e tempo. Você tá entendendo como que... Não tô desvalorizando quem faz isso. Eu fiz isso muito tempo. De catar cocô de cachorro, de jardim de clínica, tudo. E eu não me arrependo, faria tudo de novo. Porque se você tem valor, é essa valorização. Eu, esses dias, falei numa live, nem lembro qual, e eu vou tentar bater mais nisso. Eu acho que no Brasil inteiro devia ter o que a gente chama uma grade, que eu tenho na faculdade, né? Uma grade de disciplinas básicas para curso de SB e TSB. Por quê? Eu já comentei isso com a Olivia. Os cursos a disparidade é muito grande. Tem curso que é maravilhoso e te ensina coisas maravilhosas. E tem curso que te joga na profissão sem você saber nada. Então, isso seria uma coisa muito digna que o CFO poderia fazer. Uma grade nacional curricular para o curso de SB e TSB, aonde as meninas tivessem uma pinceladinha disso aí. Gestão de clínicas e consultórios. Ainda que fosse raso, mas que elas pudessem vislumbrar que a profissão delas pode ser mais que isso, né? Que a profissão dela pode ser mais que isso. A menina acabou de falar assim, Vanessa, o pior ali é fazer coisas pessoais para os dentistas. Depende, é o que eu te falei.
Depende. Uma mão lava a outra. Eu já trabalhei em consultórios que eu fazia coisas pra vida pessoal do dentista que eu trabalhei, mas ela também me acolhia muito. Eu tinha criança pequena em casa e assim, eu precisava, ela lavava minha... Entendeu? Uma mão lava a outra. O combinado não sai caro. Eu não sou contra. Eu acho que até o pessoal do sindicato me detesta porque eu falo isso. Eu não sou contra os auxiliares fazerem alguma coisa, porque nós somos seres humanos, nós temos várias... a nossa vida tem várias nuances. Então não tem como eu me comportar só profissionalmente, você tá entendendo? Porque eu tenho filho que fica com febre e eu preciso um dia sair mais cedo. Então essa rigidez acaba te atrapalhando no seu crescimento profissional. Atrapalha muito. Então eu sempre vou defender. Cada caso é um caso. Cabe a você saber aquela linha tênue do abuso pra aonde você tá sendo realmente útil. Entendeu? Você tem que colocar, ou então você criar pra você, ó, até aqui eu vou, além disso aqui eu não vou. Né? Você criar. Gente, a vida são escolhas. As meninas têm que aprender a escolher. Se você escolher, eu escolhi que eu não ia mais trabalhar o dia inteiro, em clínica nenhuma, entendeu? Eu escolhi que eu não vou tratar nada da vida pessoal. Então na entrevista você fala assim, olha, eu faço tudo dentro da clínica, mas eu não trato nada da vida pessoal do dentista. Você sabe que isso aí, ao invés de repelir, às vezes pode te fazer a pessoa te contratar? Por quê? Porque ele vê em você uma decisão, uma característica muito, muito específica, uma coisa bem pessoal sua, que pode ser uma coisa diferente pro consultório dele. Pode ser uma coisa que ele precise ali. Uma pessoa que tenha posicionamentos fortes. Pode ser seja o que ele precisa. Você tá entendendo? Então, assim, a vida profissional de uma SB e TSB não se resume só aquilo ali, dentro do consultório, só o atendimento clínico. Se você se fechar nesse mundo, você vai ficar preso pro resto da vida. Pro resto da vida. Então, você quer algo mais que o piso salarial? Que é o seu direito? Você tem que fazer mais do que te é... Ó, você vai receber o que é direito se você fizer o que é direito. Se você quer receber mais do que é direito, você tem que fazer mais do que é o seu direito. Você tá entendendo? Não tem como. Não tem como você ganhar mais sem que você faça mais. Sem que você traga mais valor. Aquilo que eu falei, tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro é tudo que todo mundo quer. E agora, por último, eu vou falar do maior capital. Eu falei vou retomar aqui que eu até fiz uma listinha. Gestão de pacientes, gestão de produtos e serviços, gestão financeira e burocrática, a chata do caramba. E aí, por último, a que abraça toda essa gestão. Gestão de pessoal. Essa gestão me perseguiu agora nas últimas semanas, porque eu tenho acompanhado a Nájila Egídio. Não sei se vocês acompanham, ela é uma SB de alto desempenho, que ela veio lá do curso das meninas da Rafaela e da Lília. E eu fiquei muito impressionado porque eu vi a desenvoltura dela e eu falei, nossa, essa auxiliar ela tem uma desenvoltura diferente. Eu noto isso porque foi quando eu bati o olho na Olivia, quando eu conheci a Olivia, eu falei, essa menina é diferente. E a mesma coisa eu vi na Nájila, eu olhei a Nájila e falei, gente, essa menina é diferente. Aí eu fui ver, ela tem uma formação de RH, de recursos humanos, em recursos humanos. E nisso apareceu uma outra colega, ela me perdoa, eu até coloquei um story dela, de uma publicação que ela fez no perfil dela de recursos humanos, que ela tem publicado. As duas são auxiliares, tá? As duas são auxiliares e tem uma segunda formação que não sei se é técnico ou se é superior em RH. As duas, só sei que as duas têm formação na RH. Que é o que eu vou falar agora, que é a gestão de pessoal. O RH não é só gestão de pessoal, ele vai um pouco além. É óbvio que ele vai um pouco além. Mas ele, na base, cuida de gerir equipes. E quem domina esse tipo de gestão, que é a que abraça todas as outras, que eu vou falar pra você. Eu vou falar uma palavra aqui que eu queria que vocês depois procurassem no Google, todo o material que vocês acharem sobre isso. Capital humano. Capital humano é o que é mais caro. É o que é mais caro dentro de um consultório, é o que é mais caro dentro de qualquer empresa. Eu venho de uma cultura chamada startup, que é você trabalhar com o mínimo de pessoal, com o máximo desempenho. Quando você começa a trabalhar nesse modelo de trabalho, aonde uma pessoa faz vários... Aqui, por exemplo, a minha startup aqui é eu e meu marido. Então, assim, eu e meu marido, a gente tem que desempenhar 1001 funções. Então, eu sei o quanto é caro. Porque se eu tiver que contratar uma pessoa para fazer uma das funções que eu exerço, eu vou tirar um dinheiro do bolso que eu vou me descapitalizar. Eu não tenho condições de pagar. O capital humano, ele é mais caro.
E esse capital humano engloba você. E numa clínica onde, por exemplo, tem uma secretária, uma auxiliar, um dentista ou 2, nós temos ali 4 pessoas de capital humano. E o capital, ele pode ser alto ou ele pode ser baixo. Às vezes você tem lá uma auxiliar de baixo desempenho, o capital humano dela não tá valendo muita coisa, porque o que é o capital humano? O capital humano é a soma da educação, ó, o bebê chorando, é a soma da educação, que é o que a pessoa sabe, com a experiência, o que ela sabe fazer na prática, que é o que eu falei lá, não adianta nada saber na teoria e não saber na prática. Então o capital humano, que também engloba você, que é auxiliar ali, ele precisa ser gerido da melhor maneira, ele precisa ser observado. Então uma pessoa que tem esse olhar atento dentro da clínica, e eu sempre vou falar isso pra você, pra SB é muito melhor. Por quê? A SB tá nos bastidores. Ela escuta a reclamação da colega. Ela sabe exatamente o que a colega não quer fazer. Ela sabe exatamente o que a colega pensa do dentista. Ela sabe exatamente o que a colega pensa do trabalho. O que ela fala lá no vestiário. O que ela fala. Se ela fala assim, essa aqui é uma clínica de merda. Eu, por mim, saía daqui amanhã. Você tá entendendo? Você sabe coisas que o dentista não vai saber nunca. Ou você sabe que tem aquela guria que trabalha lá com você que fala assim que ela ama onde ela trabalha. Que ela morre por causa do dentista. Eu já trabalhei com gente assim. Que fala assim, olha, eu tenho uma colega que ela há muitos anos com dentista, ela fala assim, eu vou aposentar com o doutor fulano. Vai ficar eu e ele de bengala. E é até triste a história, porque o doutor fulano faleceu. Mas assim, ela gostava demais dele. E eu conheço gente assim. Então, você tem uma visão que o dentista não tem, privilegiada. O dentista, ele sempre vai achar que o funcionário quer fazer o que ele precisa. Mas a gente sabe que tem resistência, que tem briga entre colegas, tem gente que deixa de fazer. Eu não vou fazer isso porque esse é serviço de fulana, se fulana não fez, eu não vou fazer. Então, essas coisas você vê no dia a dia e fica mais fácil para você gerir. Fica mais fácil para você criar rotinas aonde você vai usar melhor o potencial de uma, o potencial de outra. E isso aí, depois que você dominar isso aí, que seria a última etapa, vamos dizer, eu tô falando pra vocês fazerem isso tudo em 3 anos. E tudo isso, eu tô dando uma pincelada em cada setor de gestão de uma clínica. Você não vai ficar só no que eu tô falando aqui pra vocês. Vocês vão procurar isso. Vocês vão procurar cursos. O curso da SB de alto desempenho oferece a maioria dessas coisas que eu tô falando aqui pra você em coisas práticas. Por exemplo, elas têm um curso de Canva. Não sei se vocês não sabem. O Canva é uma ferramenta que muita gente subestima, mas é uma ferramenta hoje que os maiores designers do mundo estão usando. As pessoas estão deixando de usar Photoshop, estão deixando de usar CorelDRAW, estão deixando de usar o Adobe, o Illustrator, para usar essa ferramenta de design. E ela é acessível, a maioria das funcionalidades dela é de graça. E aí tem um curso lá das meninas, da Lilian e da Rafaela, que elas estão ensinando as meninas a começarem com o básico ali. Aí ali elas podem fazer papel de receituário timbrado, elas podem fazer e-mail, assinatura de e-mail pro dentista. Olha que mimo, você fala assim, doutor, daqui eu vou fazer assinatura pros seus e-mails. Ela pode fazer postagens pro Instagram e pro Facebook. Ela pode fazer folders. Por exemplo, não sei como é que é na clínica de vocês, mas na nossa clínica onde eu trabalhava, a gente instalava o aparelho, a gente dava os cuidados com o aparelho num folderzinho impresso. Só que aquele negócio para ser impresso, ele teve que ser feito antes virtualmente, né? Ele teve que ser feito, foi feito num ambiente virtual. Então, já pensou se você auxiliar e falar assim, doutor, pode deixar que a arte eu faço para o senhor? Então, todas essas coisas juntas, na mesma panela, vai criando uma grande gestora de clínicas. E a auxiliar e a técnica de saúde bucal, elas estão sempre em vantagem. Por que eu falo isso? Eu trabalhei numa rede de clínicas de franquia, aonde quando eu comecei, o dono era um dentista e ele fazia gestão, e as coisas iam até mais ou menos. Aí ele teve um desentendimento com a esposa, separaram-se, teve um problema judicial com a clínica, e uma pessoa foi mandada lá da central da franquia para gerir a clínica, e a pessoa era formada em administração, tinha muita experiência, inclusive era uma pessoa muito legal, onde a gente fez muita amizade com ela, mas
ela não entendia nada de odontologia. A clínica foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e você via o esforço que aquela pessoa fazia, era sobre-humano. Tanto que a gente se aproximou dela para dar algumas dicas. E as dicas que, mais uma outra auxiliar do que eu, porque na época eu estava num outro setor, mas eu também tentei ajudar, uma auxiliar que é minha amiga, ela ficou bem próxima, e ela dava dicas, quando ela dava aquela dica, o negócio ia. Quando ela deixava de dar dica, que ela ficava meio retraída, o negócio começava para baixo de novo. Você tá entendendo como a visão de quem é da área pode fazer toda a diferença no sucesso de uma clínica ou de um consultório? Se for um consultório pequeno, menina, que você tá aí, ou que você tá estagiando, que seja, acabei de sair do curso, eu tô estagiando, começa a pôr em prática isso que eu falei agora. Quero ver se esse dentista não te contrata. Ele te contrata. Porque ele vai ver o potencial em você, ele vai ver no que você pode fazer. E tudo isso eu tô falando pra você, você tem que usar de todas essa é uma artimanha, né? Vou falar uma artimanha, parece uma coisa errada, mas não é. É um envolvimento que você faz com todo o ambiente de trabalho, mostrando o seu potencial, sem agredir. Porque a arrogância, a soberba, eu sei fazer, eu faço, não sei o quê. Isso aí vai fazer você bater de frente com os colegas, vai fazer o dentista achar você uma pedante e vai acabar que você vai perder a oportunidade. Então, todas as coisas que a gente tem que fazer é sempre pensando no próximo também. Tem um limite também. Não vai fazer coisas também tão ofensivas. É lógico que o sucesso, que você mostrar que é capaz, vai gerar um ciúminho. Você vai ter que aprender a lidar com isso. O dentista com que eu trabalhei por último agora, ele era uma pessoa assim grandiosa. Então ele me ensinou várias coisas. Ele falava assim: Vanessa, quanto mais alto, mais sozinho você fica. E essa é uma verdade que não tem como você fugir. Só que quando você vai subindo, você vai se acostumando a isso. Você vai se acostumando que as pessoas que vão te acompanhando são aquelas que estão pensando como você. Mas se você faz isso no começo e perde o apoio das pessoas, você nem vai chegar lá, tá? Não fique nessa ilusão que você tá sozinha porque você tá em lugares altos, não. Você não tá em lugares altos nenhum, você é uma chata do caramba e você afastou todo mundo de perto de você. Esses lugares altos, eles demoram a chegar. E você vai saber quando você estiver nele. Antes disso, é só pedância sua. Então, muito cuidado. Muito cuidado para saber o limite entre isso aí. Saber ocupar espaço sem ofender. Sem querer ser a bonitona do pedaço. Porque isso aí, na realidade, vai ser só soberba sua. O que você tem que mostrar é capacidade. Capacidade. É com isso que você vai sentir a valorização profissional. É com sabendo que você é capaz. O domínio dessas funções te traz uma segurança tão grande, tão maravilhosa, que você sabe que pode acontecer qualquer coisa, que você não vai ficar desempregada. A Olivia tá mostrando agora uma trajetória dela, ela vai pro interior. Quem puder assistir a live dela no dia 23 vai ficar muito até emocionado com a história dela. Mas ela tem uma confiança de que ela não vai ficar desempregada, de que ela não vai ganhar, não vai ter subemprego, de que ela não vai ser desvalorizada. Por quê? Porque ela tem o verdadeiro valor. Não é aquele valor que você quer. O dentista tem que me valorizar, ele tem que olhar pra mim. Não é o dentista que tem que te valorizar, minha amiga. É você que tem que trazer valor pro teu trabalho. Você tem que ser importante, você tem que ser... as pessoas têm que precisar de você. Elas têm que precisar de você. Elas têm que ter uma dependência, uma certa dependência de você. E isso você não é da noite pro dia. Não é na imposição, não é exigindo direitos. Porque eu tenho direito à bonificação disso, à bonificação daquilo. Beleza, tá lá na lei. Mas a gente sabe que na prática não é assim. Doutor, tá aqui na lei e o senhor tem que me dar. A gente sabe que na prática é muito diferente. E isso aí é um dom que todo mundo devia ter. Gente, a estrutura da realidade às vezes difere do papel. Isso não quer dizer que as coisas estão tão erradas assim. Isso quer dizer que as coisas na prática precisam de um agente humano, que é você. E o agente humano é que vai fazer a diferença. Se aquelas coisas lá do papel vão para a prática ou não. Então, invistam em vocês. Quem está começando agora, que está no estágio, que está no primeiro, segundo emprego, invista nesses próximos 3 anos. Em conhecimento, em todas as áreas que englobam o funcionamento de uma clínica. Depois disso, comece a galgar degrau por degrau. Eu falo pra você que quando você encerrar lá a sua carreira igual eu falo que eu já me aposentei.
Até de vez em quando me dá uma saudade. Esses dias eu falei que ia entregar currículo, que eu queria trabalhar numa clínica. Tem uma clínica aqui do lado do meu condomínio. Eu tô pra deixar um currículo lá, nem que seja pra trabalhar de freelancer, me coçando. Mas, assim, você vai chegar numa época da sua vida e vai falar assim, eu vou me aposentar do consultório. Coisas que as meninas não vislumbram. A maioria tem medo porque elas pensam, enquanto eu sou nova, rápido, ágil, eu tenho espaço no mercado de trabalho, porque uma auxiliar precisa uma auxiliar clínico, exclusivamente clínico, ela precisa dessas habilidades, agilidade, inteligência, rapidez, beleza, não vou mentir. É lógico que uma menina que tá muito, não tô falando de beleza, a Miss, mas falando assim, uma pessoa que tem uma aparência melhor sempre vai ter um lugar diferenciado no mercado de trabalho. Uma pessoa que se cuida, uma pessoa que tá sempre com o cabelo em dia, unha em dia, que tá sempre com uma roupa sóbria, né, que não tá passando do limite, ela sempre vai ter lugar no mercado de trabalho. Então, essas coisas, aí só que elas pensam assim, quando eu tiver com 40, eu tô chegando aos 40 já, quando eu tiver com 40, quando eu tiver com 50, dentista nenhum mais vai me contratar. E aí começa a vir o medo, como é que eu vou me aposentar se eu preciso de tantos X de anos trabalhados? E com 50 anos ninguém vai me contratar. E eu preciso estar trabalhando no mercado de trabalho. Aí está. Você pode estar no mercado de trabalho, você pode estar dentro da odontologia, mas fazendo outras coisas. Então isso é um plano de carreira, isso é um projeto de carreira. Depois que você domina todas essas partes de gestão de uma clínica, além do seu trabalho básico, que é atendimento clínico, é saber material, é saber kit, é saber limpar, é saber esterilizar, é saber tudo que um atendimento clínico precisa, você tem que saber todas essas outras coisas. Isso aí garante a sua aposentadoria de carteira assinada, vamos dizer assim, sua aposentadoria CLT. Porque senão, quando você chegar com 30, 35 anos, você está encerrando a sua carreira no mercado de trabalho. Depois que você conseguiu toda a habilidade dentro dessas áreas, você vai para logística ou gerência global da clínica. Aí o negócio começa a ficar bom. Por quê? Porque geralmente você vai ficar dentro de uma sala, geralmente você vai estar num outro setor, geralmente você vai estar numa clínica maior, ou numa clínica de um outro padrão, que comporta um profissional desse. E não se preocupe não, viu? Porque vai ter muita gente nesse nível. Então vai ter sempre espaço para quem tem todas essas habilidades. Aí você vai estar dentro de uma sala, gerenciando, criando a logística de trabalho. Ou seja, você vai estar colocando um para trabalhar no financeiro, um para trabalhar atendendo clinicamente, outro para trabalhar logística, fazendo escala de dentista, gerenciando de forma global a clínica, porque você passou por todos os estágios. Você conhece todo o funcionamento de uma clínica. Você sabe o que a clínica precisa para viver. Eu tenho um e-book, e eu tô até chateada porque eu não consegui disponibilizar hoje no meu site, porque ele tá lá na minha plataforma do Hotmart. E na segunda-feira ele vai ficar aqui no meu link da bio, que chama a fórmula, que é o nome do meu curso, a fórmula de sucesso das grandes clínicas. E eu vou disponibilizar para vocês porque eles têm dicas maravilhosas aí, tá? Tem dicas assim que vocês vão gostar. É um e-book pequeno, mas que vale a pena a leitura. Então eu vou disponibilizar para vocês lá no link, tá? Mas lá no meu site tem alguns outros, inclusive o de como trabalhar como freelance, tem uns e-books legais lá que dá pra baixar de imediato. Mas segunda-feira eu prometo que vai estar lá a fórmula de sucesso das grandes clínicas. Então, voltando lá no assunto, quando você souber fazer essa gerência global da clínica, souber como ela funciona, você vai conseguir. Eu tenho uma amiga, ela tá como freelance hoje porque ela tem um negócio, ela é empresária, ela e o marido. E ela também é igual eu, se coça, ela tem mais ou menos o mesmo tempo que eu, 20 anos mais ou menos de carreira. E ela foi chamada para administrar uma escola de pós-graduação para dentista. Olha aí, ela é uma auxiliar, gente. Ela é uma TSB. Mas o cara sabe que ela tem capacidade para fazer a gestão. Ela conhece cada especialidade, ela conhece o que vai em cada especialidade, ela sabe o funcionamento das coisas. Então ela foi chamada e sabe o que ela fez? Ela falou assim, agora não dá pra eu pegar. A carga horária não compete com as minhas coisas, compete com as minhas coisas, eu preciso cuidar da minha empresa e eu tenho meus freelance, que eu tô ganhando legal com meus freelance, é o meu a mais e é a minha forma de não sair da área. Ela escolheu não estar na gerência de um grande instituto de pós-graduação como gerente. Então, assim, Vanessa, isso aí acontece com um ou com o outro. Acontece com um ou com o outro porque uma ou outra se especializa. Uma ou outra investe tempo, investe energia nisso. Meninas,
ser subutilizada é realmente uma ofensa. É uma ofensa ao seu intelecto. Se você pode mais, se você é uma pessoa, todo ser humano foi dotado, todo ser humano. Eu escrevi essa frase porque ela me veio hoje à tarde aqui. Eu tava pensando na live que eu ia fazer pra vocês. E aí me veio uma frase. Deixa eu ver onde que eu escrevi isso aqui, gente. Eu escrevi porque, eu coloquei aqui. Vocês não estão insatisfeitos porque são exploradas, mas ao contrário, porque não são exploradas no máximo do potencial de vocês. Todo ser humano nasceu para fazer coisas excelentes. Pronto. É isso que eu penso. Então, quando você começar a fazer coisas excelentes, você vai sentir. Você não vai achar que você tinha que ter sido dentista. Você não vai achar que você tinha que ter feito faculdade de medicina. Você vai simplesmente estar contente, feliz com a tua carreira, com a carreira que você escolheu, porque você investiu. Agora é muito fácil você acabar de sair do curso técnico, entrar no primeiro, segundo consultório, não investir em nada além daquilo ali, e falar que você não está sendo valorizada, que você está sendo subutilizada, que o dentista está colocando você para passar pano no chão. Eu sei que algumas vão até discordar, infelizmente, mas eu vou falar para vocês, eu tenho 20 anos dentro disso aqui. Se eu tiver errado, é pouca coisa para direita ou pouca coisa para esquerda. No básico é isso aí. Você só vai ser subutilizada se você não tiver realmente mais para oferecer dentro dentro de uma clínica. E eu falei para as meninas que estão começando, falei para as meninas que já estão há algum tempo, mesmo quem já está aí há 10 anos, experimente fazer o exercício que eu tô falando. Nos próximos 3 anos, adquira conhecimento. Não tenha medo, gente, de gastar R$100, pelo amor de Deus, num curso. Aprender alguma coisa nova, R$50 num curso. Conversa com o dentista, doutor, olha, chegou aqui um negócio que eu acho que não vai pra frente nem pra trás. O que o senhor acha que eu investir? Paga metade do curso e que eu vou pagar a outra metade. Eu vou fazer um curso pra melhorar aqui o atendimento da clínica, pra trazer mais paciente, pra poder melhorar isso aqui. O dentista, por mais mão de vaca que ele seja, gente, ele vai concordar. E outra coisa, se ele for aquele perfil de que não quer abrir a mão da gestão da clínica, não quer abrir a mão da gestão da clínica para entregar para auxiliar porque ele não confia, eu vou dar uma dica para vocês. No ano passado, é que eu não tô mais lá em Campo Grande, né? O dentista com quem eu trabalhei, com quem eu gosto muito, tenho muita afeição por ele, eu li 2 livros que eu achei que seria importante no projeto que ele tá fazendo. Eu fui lá e presenteei ele com esses 2 livros. Vocês já presentearam o dentista de vocês com alguma coisa? Sem ser pra puxar saco. Às vezes até pra melhorar a tua vida. Tem um livro aqui que eu anotei. Cadê? Deixa eu achar aqui. Eu tenho ele em PDF, mas ele não tá inteiro, porque senão é pirataria, né? Ele não tá inteiro. Eu posso disponibilizar pra vocês também. É só me pedir no inbox que eu mando. Ele chama O Poder de Delegar. Na hora que o dentista lê esse livro, O Poder de Delegar, se ele não mudar pelo menos 20% da mentalidade dele, aí você pode saber que ele é analfabeto, talvez ele não saiba ler. Mas assim, a ideia geral o nome da autora é Donna Janet. Donna M. Janet. Ela é uma americana e ela escreveu esse livro, Poder de Delegar. Menina, a pessoa que ela consegue delegar, que ela consegue passar as funções que atrapalham ela de crescer. Por exemplo, um dentista que ele perde muito tempo com a contabilidade da clínica, com a gestão de recursos humanos, né, o capital humano, com o treinamento. Porque uma auxiliar, ela pode muito bem dar treinamento para as outras que entram. Era assim na clínica onde eu trabalhava. A auxiliar mais antiga sempre tratou do treinamento da auxiliar mais nova. E era um treinamento completo de 8 semanas. Então, durante 8 semanas, a auxiliar principal ficava ali ensinando a auxiliar nova. O dentista não precisa ficar treinando auxiliar, gente. O dentista... Talvez esse que não entenda ainda, ele não pode perder o tempo dele com isso. O tempo dele tem que ser gasto com pós, doutorado, mestrado, família, lazer, porque senão ele pira. E às vezes ele não tem muita consciência disso, ou se tem, ele ainda não se resolveu a colocar em prática algumas coisas. Então vai lá e dá esse livro para ele, O Poder de Delegar. São poucas, 100 páginas, letra grande. Donna M. Janet. Ótimo. Da última vez que eu vi no estante virtual, pasmem, ele tava R$9,90.
29,90, 19,90, ele fica nessa faixa, mas eu já achei ele a 9,90. E talvez vocês achem ele lá naquele modelo de EPUB, se o seu dentista tem aquele Kindle lá, sai mais barato, compra pra ele e dá de presente pra ele ler no Kindle. Deve tá isso aí, 9,90, 5,90. Ele vai mudar. Aí, no dia que você fala assim, doutor, eu vou te dar um presente, eu vou te dar esse livro, leia e depois vamos sentar e vamos conversar sobre ele. Porque eu acho que eu posso ajudar mais o senhor aqui nessa clínica. Menina, se o dentista não sentar e te ouvir, aí você já começa a preparar para arrumar outro emprego. Verdade, tô falando sério, não tô falando de mentira não, já fiz isso também. Já começa a entregar um currículo ali, começa a ver as clínicas que você acha que tá tem mais a ver com você, começa a entregar, na hora que surgir uma entrevista, vai lá, faz e fala, olha doutor, o senhor me desculpa, eu acho que aqui pra mim não tem mais crescimento profissional, agradeço a oportunidade, partir. Você tá entendendo? Mas antes tenta. É o que a Danusa fala. Ela falou comigo, falou isso na live. Se eu vejo que a menina tá falando de um perfil de dentista que não tem jeito, eu falo. Bota pra correr, vai embora, arruma outro emprego. Agora, se eu vejo que o dentista às vezes falta um pouquinho de informação, um pouquinho de mais confiança dele nela, eu falo, ó, dá esse livro pra ele, senta, conversa com ele e começa a traçar uma estratégia. Pronto, você começou a galgar o seu primeiro degrau aí, na subida profissional. Sem fazer nada de errado, só mostrando competência. Eu falei para as meninas que estão começando, falei para as meninas que já estão há algum tempo, e eu vou falar para as meninas que estão no serviço público. Eu não sei como é o serviço público em todo o Brasil, mas eu vou tirar uma referência de um lugar da onde eu vim, que é Campo Grande. Lá o posto de saúde, os PSFs, ficam ao encargo da prefeitura municipal. E são concursos, ou faltando contingente de funcionários, eles acabam contratando com contratos bem específicos, né, de períodos. Então, no serviço público é a mesma coisa. Ah, pasmem, não tem segredo, no serviço público é a mesma coisa. Por quê? Porque existe também um plano de carreira, né? Existe um plano de carreira também para o serviço público. É diferente, né? É diferente. Às vezes não considera muito a sua capacidade, não vamos mentir. O serviço público tem um aferidor diferente, né? Às vezes o tempo que a pessoa tem de casa. Lá na minha cidade, por exemplo, tinha as letras, né? A, B, C, D. Quanto mais tempo a pessoa ia ganhando uma letra. A pessoa com a letra A, a letra B, a letra C tinha preferência entre as outras letras. Só que no PSF, onde minha colega trabalhava, uma colega de trabalho, uma que trabalhou comigo no privado e que passou no concurso, foi público, a chefe do posto de saúde era uma ASB. A chefe, ela mandava nos médicos, nas secretárias, nos agentes de saúde, nos dentistas, nas auxiliares, ela era uma ASB. Por quê? Porque ela entrou lá muitos anos, acho que mais 20 e poucos anos aqui. O funcionário público se aposenta com mais ou menos 25 anos, né? Ainda mais a gente que é da saúde, que trabalha 4, ganha 1, né? Então ela começou a dominar todo o funcionamento do posto de saúde. Foi passando ano, ela começou a se interessar, ela sabia tudo, ela sabia como funcionava o posto de saúde. Então foi saindo um chefe, entrando outro, saindo um chefe, entrando outro. Ela foi ficando a mais antiga, a detentora do conhecimento, e ela se aposentou como chefe. E ela se aposentou acho que 2 anos atrás, mais ou menos, que essa minha amiga me falou. Ela se aposentou como chefe do PSF. A mesma coisa, gente, é conhecimento. Tudo na vida, tudo que não é o ouro da vida, é conhecimento. E é mais que ouro, né? É mais que ouro, porque o ouro você pode ser roubado. E o conhecimento ninguém te rouba. Eu tô dando uma rolada aqui. Gente, 101, que legal. Muito obrigado pela audiência, gente. Não sei se o que eu falei foi útil pra todo mundo, mas eu acho que eu tentei falar pra todas ASBs e TSBs. Isso que eu falei não é exclusivo. Mas, infelizmente, poucas vão querer pagar o preço pra chegar lá. Eu vou já me despedindo, eu nem sei se eu excedi. Já excedi, na realidade. Já tô com 1h22 minutos aqui falando com vocês. Eu vou porque eu quero salvar essa live. Então, quem não assistiu, vocês, por favor, enviem para as amigas que não assistiram. Aí, corre lá pra minha bio, olha tudo. Acho que o primeiro link lá é uma live que vai ter no começo do ano, que é uma live de um psiquiatra, que eu acho muito pertinente, muito legal para quem quer melhorar a metodologia de trabalho. Então, também é válido, vai lá, entra, se inscreve nessa live.
E deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. Eu falei já das próximas lives, que é Espaço SB e SB Carioca, Denise e Joyce. Depois vem o Bruno do SB Total, Dr. Bruno, com dicas assim. A Fabi também já arrebentou anteontem. Aí vem a Olivia. Ah, gente, a Olivia vai falar de orçamento. Coisa assim. Ela vai pegar uma parte disso tudo que eu falei pra vocês e vai ensinar pra vocês também, passo a passo, como é que faz. Aí vem a Rafaela e a Lília. Gente, a Rafaela e a Lília tem um curso que eu falo pra vocês. Que não tem preço. E elas estão... Acho que... Não sei, elas vão acabar falando, mas acho que não sei se o curso delas tá aberto, o carrinho, pra quem quiser comprar, mas... Tinha até um tempo atrás, tinha até desconto pra quem comprasse com o link da gente aqui. Então eu vou me informar direitinho, mas... Lá elas ensinam também coisas assim pra todo mundo que quer ser uma SB de alto desempenho, valorizada, com bons salários. Só pra vocês saberem, no final da minha carreira, eu aposentei ganhando em torno de 2.500, mais alguns benefícios, trabalhando apenas 6 horas por dia. Ou seja, eu trabalhava das 7 até meio-dia, 1 hora. Então, assim, vale a pena. Mas isso por quê? Ainda porque eu não queria mais trabalhar o dia inteiro. Eu não queria mais trabalhar o dia inteiro, eu queria trabalhar só meio período. Então, esse era o meu salário para meio período. Então, meninas, e hoje eu ganho muito mais fazendo tudo que eu aprendi nas clínicas. Porque vocês falam muito de salário, vocês querem saber valores, né? Vocês não querem coisas abstratas. Então, vamos falar de valores. Vale a pena investir R$50, R$100 num curso aí para que vocês aprendam coisas que vocês vão levar, de repente, aí 20 anos, como eu demorei algumas coisas para aprender, tá? Gente, agora mais uma coisa que eu tenho que falar antes de terminar a live. Tem um sorteio dia 24, então vai lá, segue todo mundo que tá participando do congresso, manda pras amigas, joga nos grupos onde vocês participam, porque vai ser R$140 de voucher de presente pra você comprar coisas lá no site da Renner. Se você olhar as coisas que tem no site da Renner, eu falei que até eu queria esse voucher. Tem muita coisa legal lá, muita coisa maravilhosa. Então, R$140 dá pra você comprar muita coisa lá. O sorteio vai ser no dia 24, tá? Beijo, muito obrigada. Quem tiver alguma dúvida, quiser me passar uma situação muito específica, por favor, é só me mandar um direct. Beijo, 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 boa noite e até a próxima.